Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Finalizando nosso estudo dos Evangelhos Sinóticos, nós vamos estar falando acerca do livro de Lucas. Nós vamos ver algumas particularidades do livro de Lucas, assim como nós vimos em Mateus e Marcos. Nós vamos ver que o livro de Lucas ele foi escrito mencionando mais parábolas de Jesus do que os outros evangelhos. Nós sabemos que Lucas ele escreveu para nossos irmãos gregos. E os gregos, por si só, já eram pessoas estudiosas, leitoras, pensadoras. Por isso Lucas ele foi designado para escrever para os gregos, porque Lucas era médico, certamente tinha uma cultura um tanto elevada, então ele conseguia alcançar os nossos irmãos na Grécia. Vamos ver também que Lucas ele apresenta Cristo como o homem perfeito, o homem divino, vindo de Deus, então aquele que não havia falha. Então a preocupação de Lucas era escrever para um povo que procurava perfeição, um povo que procurava nos mínimos detalhes as respostas para os seus questionamentos. Então vamos ver que Lucas apresenta Cristo como o homem divino, o homem perfeito. Ele próprio escreveu o seu livro. Nós vamos ver algumas. Esse livro ele foi escrito entre 63 e 68 na era cristã, depois de Cristo. Nós vamos ver que a introdução do livro de Lucas fala-se sobre o advento do homem divino. Ele fala aqui na introdução: Lucas contém muitos fatos e discursos que se encontram em Mateus e Marcos. Trataremos, portanto, somente daqueles detalhes que não encontramos nos outros evangelhos. Então vejamos a anunciação do nascimento de João Batista. Veja que João Batista, filho de Isabel e Zacarias, e é anunciado o seu nascimento. Nós sabemos da história que Zacarias não acreditou na mensagem do anjo, da mensagem que ele trouxe a Isabel, que ela seria mãe de um filho. E nós vemos que no tempo o anjo disse para Zacarias que ele ficaria mudo até o nascimento de João. Nós vamos ver no capítulo 1, versículo 5, capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno da sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor,
para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Então veja que já foi predito o nascimento de João. E nós sabemos que João, ele foi o precursor de Cristo. João foi aquele que batizou a Cristo. Então a importância do nascimento de João foi muito grande, mesmo porque João, ele profetizava, João propagava o arrependimento do povo até que Jesus viesse e tomasse o seu lugar devido na terra. Então, vemos que os outros evangelhos não tratam desse assunto do nascimento de João. E nós vemos que Jesus também foi da mesma forma. O seu nascimento foi predito. E o interessante é que quando Maria foi visitar Isabel, Maria já estava grávida, Isabel também. E o interessante é que quando Maria foi visitar Isabel, quando as duas se abraçaram, o ventre, a criança que estava no ventre de Isabel se mexeu, ou seja, se alegrou, porque também Maria estava grávida. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 39. Vamos estar lendo. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Dando-me, vem, donde me vem, que a mãe do meu Senhor me visite? Pois, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então nós vemos que já, mesmo antes de qualquer coisa, João já estava se alegrando com o que viria a ser o Salvador do mundo. Então é interessante nós frisarmos isso, que veio da parte de Deus, tanto o anjo quando fala com Maria, tanto o anjo que fala com Isabel. Da mesma forma, se completou a alegria das duas. Veja que a alegria de Isabel foi tão grande que ela saudou a mãe do Filho de Deus. Tal foi a alegria e a certeza de que Maria estava trazendo em seu ventre aquele que seria o Salvador do mundo. Nós vamos ver também acerca da mensagem dos anjos. Quando Jesus nasce, a mensagem que foi dada aos anjos acerca de, primeiro, não voltarem pelo mesmo caminho, porque Herodes já havia traçado um plano para matar Jesus. Então, os magos iriam conhecer e ver Jesus, trazendo-lhe presentes e perfumes, e depois não voltariam pelo mesmo caminho.
vem a circuncisão de Jesus e também a sua apresentação. Simeão, a Bíblia diz que Simeão ouviu de Deus uma promessa que ele não morreria enquanto não visse ou não tomasse em seus braços o Salvador do mundo. Então, Jesus é apresentado no templo, que era comum se realizar. Então veja que Jesus e seus pais estavam cumprindo a lei. Então era preciso que houvesse a circuncisão e também a apresentação no templo. Nós vemos a genealogia de Jesus, que é importante nós frisarmos que ele vem da linhagem de Davi. O ministério de Jesus na Galileia, onde houve a sua primeira rejeição em Nazaré. Nós vemos logo a seguir a pesca milagrosa, ou a pesca maravilhosa, a ressurreição do filho da viúva, a unção de Jesus por uma mulher pecadora, que nós lembramos bem no livro de Marcos, também de Mateus, acerca daquela mulher, Maria Madalena, que unge os pés de Jesus. Marcos fala sobre a cabeça de Jesus, Mateus fala sobre os pés de Jesus e Lucas também fala sobre os pés. Que ela quebra um vidro de alabastro e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. E as mulheres que trabalhavam com Jesus, nós vemos Susana, foi uma delas, que é interessante frisar que os outros evangelhos não tratam delas, não cita seus nomes. Então nós vemos Susana, Joana, que foi as mulheres que usavam seus bens para ajudar a obra de Cristo, onde ele passava, elas trabalhavam nesse sentido. Nós vemos também sobre a rejeição de Jesus pelos samaritanos, e nós conhecemos bem que os samaritanos eram judeus misturados, né? eram judeus que não se davam bem com os judeus da Galileia, e Jesus ele vai e é rejeitado pelos samaritanos também. Jesus, ele argimenta 70 discípulos, mandando de 2 em 2, pregando a sua palavra. Nós vemos a parábola do bom samaritano, nós conhecemos bem. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, da cidade de Betânia, que muitas das vezes Jesus dormiu na casa deles, desses 3 irmãos. Vemos a parábola do rico insensato. Vemos aqui o interessante: o rico insensato ganhara seu dinheiro de modo honesto, mediante a produtividade de suas terras. Nem por isso deixou de ser um tolo aos olhos de Deus, pois almejara as coisas deste mundo e não as do porvir. Rico neste mundo, desvalido na eternidade. Este mundo dura pouco tempo, o outro é eterno. Então nós vemos que a preocupação desse homem rico foi juntar toda a sua colheita num celeiro maior, porque foi grande a sua colheita, mas se esqueceu das coisas celestiais.
Por isso, o rico insensato. Nós vemos a mulher, cura da mulher enferma, que fala no capítulo 13, versículos 11 a 17. E eis que se encontrava lá uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito que a tornava enferma. Estava inteiramente recurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua doença. E lhe impôs as mãos. No mesmo instante, ela se endireitou e glorificava a Deus. Então veja que é uma mulher que andava encurvada e Jesus a curou. Os outros evangelhos não tratam deste assunto. Discurso sobre a porta estreita, da importância de nós procurarmos o reino dos céus, porque as coisas deste mundo são passageiras. E Jesus, ele é a porta de entrada para a salvação, não há outro. O homem hidrópico, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Ele foi curado num dia de sábado. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição. E eles o espionavam. Eis que um hidrópico estava ali, diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou-o então, curou-o e despediu-o. Depois perguntaram-lhe: qual de vós, se seu filho ou seu boi cair num poço, não o retira imediatamente no dia de sábado? Diante disso, nada puderam replicar. Então veja que Jesus não se importava com em que dia seria curado ou não. Jesus lhe operava de forma a mostrar para os fariseus e os doutores da lei que eles eram homens que só observavam a lei, mas não cumpriam desta forma, não se importavam. Então, Jesus vem e cura num sábado para mostrar que ele é maior que o sábado. Nós vemos que também a verdadeira hospitalidade e a parábola da grande ceia. Então veja também que os outros evangelhos não tratam também dessa parte que vai falar no capítulo 14, versículo 12 a 24. Em seguida disse àquele que o convidara: ao dares um almoço ou jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por sua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Então veja que em fazer o bem para quem pode me retribuir, isso é muito fácil. Mas retribuir, fazendo bem para alguém que não pode me pagar, certamente isso está escrito lá nos céus, e a retribuição e a paga será dada por Deus. Então é importante que nós façamos o bem muito mais para aquele que não pode nos pagar de volta do que aquele que pode.
Aí nós vemos também a parábola da grande ceia. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: Um homem dava um grande jantar e convidou muitos à hora do jantar. Enviou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já está tudo pronto. Mas todos, unânimes, começaram a se desculpar. O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me des por escusado. E outro disse: Casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse aos seus servos: Vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. Diz-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: Vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem para que minha casa fique repleta. Pois eu vos digo que nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Nós sabemos que essa parábola diz acerca do convite do Senhor. Quantos desprezam o convite do Senhor, o chamado do Senhor? Quantos aqueles que nós convidamos para ir à igreja e essas pessoas dão desculpa porque o trabalho, porque o estudo, porque o horário, sempre é desculpa para isso. Mas nós vemos que quem vai à igreja são aqueles necessitados, aquele que está passando por um apuro, que está passando por enfermidade, passando por adversidades. Então nós sabemos que o Senhor prepara um banquete e muitos não querem participar do banquete, então nós chamamos aqueles que precisam de fato de estar ali e se banqueteiam com o Senhor. Nós vamos ver também acerca da lição sobre a fé, o mandamento de Cristo de perdoar induz os discípulos a desejarem uma experiência espiritual mais profunda. Quer dizer, um aumento da fé. Eles têm à mente a quantidade de fé. Jesus salienta a qualidade, demonstrando a eficácia da fé, tão pequena como um grão de mostarda. Em seguida, eles ensinam que mesmo tendo a fé que desarraiga amoreiras, não deviam vangloriar-se nisso, mas deviam considerar-se como servos inúteis. Crer em Deus é unicamente o seu dever. Então nós sabemos que a fé, nessa passagem, nos chama a atenção, porque é algo que nós precisamos ter. E não é por nós calcularmos a nossa fé. Nós devemos ter a nossa fé com mais intensidade para que Deus ele venha responder nossas orações. Quando ele diz ali sobre o tamanho da fé, o tamanho de um grão de mostarda, ele quis dizer isso. Ele quis dizer justamente isso. Não é pelo tamanho de fé, é pela intensidade dessa fé, o poderio dessa fé. Então, se a sua fé for, de fato, do tamanho de um grão de mostarda, certamente o impossível ele vai acontecer. Por quê? Porque a fé precisa estar em Deus. A fé precisa estar no nome do Senhor Jesus Cristo. A fé precisa estar no poder que o Espírito Santo nos aclara os olhos para que nós vejamos o impossível. É preciso que nós tenhamos uma fé, mas uma fé
inabalável. Nós vemos também os 10 leprosos. O Senhor cura 10 leprosos e somente um volta para agradecer. E Jesus pergunta, não eram 10? E só voltou um? Então veja que muitas das vezes a ingratidão ela permeia o nosso meio. Muitas das vezes nós vamos ver que a ingratidão ela bate à nossa porta. Então é preciso que nós sejamos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos feito. Porque somente ele sentiu que deveria vir agradecer a Cristo. Ele deveria, por quê? Porque Cristo não foi obrigado a curá-los. Mas Cristo, por seu amor, por sua misericórdia, os curou. Então, devido ao amor de Cristo e a sua misericórdia, nós devemos agradecê-lo por tudo quanto Ele já tem feito e há de fazer por nós. A palavra do juiz iníquo ou injusto, nós sabemos bem a história. Nós conhecemos que aquela mulher batia em sua porta, ele não fazia bem a ninguém, mas aquela mulher bateu tanto na porta, o importunou tanto que ele resolveu dar ganho àquela causa, julgar aquela causa justamente para que aquela mulher não importunasse mais. E isso nos reporta também a persistência em nossa oração. Quando nós oramos a Deus insistentemente, certamente a Bíblia diz que batei, batei e abre-se-vos-á. Então, quando a gente bate na porta, a porta ela tende a se abrir. Porque o nosso verdadeiro juiz, que é justo, ele nos abençoa de forma muito especial. Vemos a conversão de Zaqueu. Zaqueu, publicano, um homem que muitos não gostavam dele, muitos o odiavam porque ele era cobrador de impostos, mas ele tinha em seu coração que ele queria conhecer Jesus. E nós conhecemos a história que ele subiu em cima de uma figueira para ver Jesus. Jesus, olhando para a figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então Zaqueu, ele recebeu Jesus em sua casa e ali Zaqueu se converte ao Senhor. A crucificação e a ressurreição de Cristo, que também nós conhecemos bem a história. Todo o sofrimento de Cristo perante Herodes, perante o Sinédrio, as mulheres que choram a sua morte, o ladrão arrependido ali na cruz. E quando Jesus morre, como nós também conhecemos bem a história, ele ressuscita ao terceiro dia. E ele tem um encontro com 2 jovens ali no caminho de Emaús. Eles vão caminhando, Jesus se aparelha com eles, pergunta a eles o que eles estão conversando, e eles dizem: por acaso você é algum forasteiro, algum estrangeiro que não sabe o que aconteceu? E eles contam que Jesus foi crucificado, do seu mestre, e quando Jesus faz que ia passar adiante da sua casa, eles falam: fique aqui conosco. Fique aqui conosco, passa a noite conosco, porque é perigoso caminhar sozinho. Então fique aqui conosco. E quando Jesus vai dar graça no partir do pão, Jesus desaparece e eles dizem um para o outro: porventura não ardia nossos corações quando ele conversava conosco? E eles descem correndo e vão para Jerusalém, dizendo que viam, que haviam visto Jesus. E eles disseram: onde ele está?
Eles disseram, nós não sabemos, ele passou em casa conosco, mas nós não sabemos para onde ele foi. Então, nós sabemos que Jesus, quando ressuscitado, ele passou 40 dias entre os discípulos e depois dá uma ordem a eles para eles ficarem em Jerusalém, né? Que eles permanecessem em Jerusalém. Vemos que esses versículos, capítulo 24, versículo 44 e 49, diz: esses versículos parecem pertencer ao aparecimento final de Jesus e não ao aparecimento mencionado em Lucas 24, 36 a 43. Porque aquele evidentemente ocorreu na tarde do primeiro domingo, quando ele comissiona todos os seus discípulos. E aqui Jesus ordena que eles permaneçam em Jerusalém, o que deve ter acontecido depois de terem ido a Galiléia e voltado a Jerusalém. Mais tarde, ele os conduz de Jerusalém à sua amada Betânia. Terminados os 40 dias do ministério, após a ressurreição e cumprida sua missão terrena, os anjos que o aguardavam transportaram o Salvador triunfante até o trono de Deus. O registro dos acontecimentos repetidos no primeiro capítulo do livro de Atos foi escrito pelo mesmo autor, ou seja, Lucas. Então vemos que Lucas continuou o seu livro ali, passando para o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Nós temos primeiro, versículo 36, que fala que Jesus aparece aos seus discípulos. Vamos ver. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito, mas ele disse: por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, sou eu, apalpai-me e entender que um espírito não tem carne, nem ossos, mas estáis vendo que eu tenho, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar, ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomando-o, então, e comeu diante deles. As últimas instruções. Depois disso, disse-lhes: são essas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: ainda assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto. Já vim falando sobre a ascensão. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciando-se dele, e era elevado aos céus. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Então vejamos que isso não é mencionado nos outros evangelhos. Veja que Lucas se preocupou em mostrar o homem perfeito, o homem divino, o Filho do homem. Então, veja a importância deste livro para nós.
E assim nós terminamos os evangelhos sinóticos, mostrando cada um dos seus evangelhos com suas particularidades, escrevendo para os seus povos, judeus, romanos e gregos, para que cada um conhecessem a Cristo na visão dos seus escritores. Então, que Cristo permaneça conosco, nos ajudando, que nós venhamos a estar sempre meditando na sua palavra, para que nós cresçamos na graça e também no conhecimento da sua preciosa palavra.